Bom, pessoal, eu queria enfatizar a parte dos ovoides, só para a gente lembrar que a gente comentou lá no livro Tambores de Angola e conversamos também no livro Ação e Reação, né? E que são entidades que perdem tanto a sua vontade de viver, retiram tantas energias por serem, vamos falar assim, viciados e toda quanto é magnitude, né? Ou presos a alguma coisa que os obsessores retiram infusivamente energias para que eles, até eles perderem o corpo perispirítico ali, a forma, né? O que eles têm, e se fecham no ovoide, sugando toda e qualquer energia para tentar retornar à forma original, à forma antiga. Isso instintivamente. Então, eles são colocados posicionadamente em lugares estratégicos no obsidiado para que fiquem ali lamentando, sugestionando o que eles querem. O que eles querem. E muitos desses ovoides aí que foram colocados em Margarida sugestionava a ela cansaço, patologias são as doenças, depressão, fadiga muscular e assim por diante. Olha só, né? Tia Hebe, fica à vontade. São espíritos que, os ovoides, né, são espíritos que, como é que fala? Eles têm uma ideia fixa, uma ideia obsidiante. Então, as pessoas, por exemplo, que pensam em vingança todo o tempo, que pensam assim, que nem você falou, num jeito depressivo de ser, as pessoas vão se envolvendo nessa energia negativa, que nada está certo, que não sei o quê, tererê. Então, elas acabam, logicamente, depois de um certo tempo, ou que fazem muita maldade também, vão se envolvendo naquela ideia fixa, e acabam por perder a forma, né? A forma perispiritual que você falou. Espíritos cristalizados, né? Isso, cristalizados. E para retomar, precisa de um grande trabalho de energia ali e consciência deles próprios, né? E vão levar demora muito tempo, viu? Demora, inclusive vai demorar o tempo até, inclusive, de serem fecundos numa gravidez, né? E perder. Várias, né? Exatamente, aí são assim abortados, mas ali naquela gravidez de uma mãe que deseja muito ter um filho, né? Que tenha, assim, vamos colocar assim, uma expiação de perder filhos durante a gestação. Ela quer tanto, 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 e aí engravida, dá todo aquele amor àquela criança que era um ovoide, que necessita desse amor para poder reconfigurar o corpo, e acaba perdendo. Então, várias gestações dessa forma, né, recebendo o amor tão puro de uma mãe, né, acaba restituindo aos poucos o corpo dele. Né? Lu ou Beto? Quem quer falar? Beto foi primeiro. Gente, eu fico imaginando, por exemplo, essa questão dos ovoides. Então, se a gente pegar nos planetas 5 mil anos atrás, há 4, 3 mil anos atrás, quando o planeta ainda era mais primitivo, né? Tem aquelas barbáries, aqueles povos invadindo outros, matando, enfim. Lá no plano espiritual, a fábrica de ovoides ela era muito maior, né? E, inclusive, muitos seres estavam se transformando em ovoides por questão de punição, né, de mentes mais diabólicas, por assim dizer, né, que põe como castigo essa questão de dominação mental, né, sugando as energias até que esse espírito se converta. Então, eu acredito, inclusive por algumas literaturas, que hoje é mais difícil, né, o espírito se transformar em ovoide. Por quê? Porque o planeta evoluiu, o planeta está mais perto da regeneração. Então é mais comum os espíritos que caem em zonas de umbral superior, mesmo ali na questão da crosta, né?
mas não chega a ponto de se transformar em ovoide. Então, o número de ovoides, eu acredito que está diminuindo, né? Dado a evolução do planeta. Outra coisa interessante é que eu li num livro, como o Flaubert estava falando, de como resgatar um ovoide, porque lembrando que ele é um espírito como nós, né? Talvez até nós já estivemos dessa forma de ovoide. Muitos desses espíritos são adotados por casais de espíritos superiores. São levados lá para a residência deles lá, eu não sei onde fica, na quarta, quinta dimensão, no astral tal, né? E ali eles vão emanando amor, amor, até que esse espírito esteja em condição, né? Depois de caminhar aí os processos de reencarnação, tal, né? Então é muito difícil recuperar um espírito assim e é muito trabalhoso e necessita-se de muito amor. E nesse capítulo a gente tem que se atentar, né? Que no resgate da Margarida, mas ali ele fala no resgate de 6 ovoides, né? Então não são 6 pessoas, são 6 espíritos que estão sendo resgatados junto com ela, né? Lu? É uma dúvida. Existe uma situação em gravidez que sempre me deixou muito querendo saber. Existe a gravidez não embrionada, que é uma gravidez que forma o saco gestacional, mas não forma embrião. Eu tenho minhas dúvidas se ele se inicia e é reabsorvido, certo? Aí é uma coisa que sempre E isso está aumentando muito, a presença desse tipo de situação. A partir do momento que não forma embrião, o que me fazia pensar era assim, será uma alma destinada a essa gestação? Aí eu começo a acreditar que sim, porque a partir do momento de fecundação existiria alguém ali. Seria o caso de uma gestação tão primitiva, vamos assim dizer grosseiramente, que poderia ser a encarnação desses ovoides? Agora isso pintou. Tia Hebe? Lu, eu acredito, de tudo que eu vi, de tudo que eu estudei, que pode ser que seja realmente até um resgate de ovoide, sabe? Porque ele não tem forma, né? O ovoide não tem forma. Ele é assim, ele perdeu a forma do corpo astral. Então, ele não tem mais aquele corpo, como é que é? Modulador biológico. Me ajuda, Flaubert. Moldado. Hã? Moldado, um corpo moldado. Ele não tem o molde. Então, como que ele vai fazer um molde perispirítico se ele ainda é pode ser uma das coisas que origina esse tipo de gravidez? Não sei, tá? É porque eu sempre tive curiosidade de saber como que se posicionava esse tipo de gravidez espiritualmente, entendeu? E aí fica complicado, porque não forma embrião. O saquinho gestacional cresce até um ponto e ele não se forma. Aí pode ser essa história que você falou, Hebe, de não se moldar e ele não conseguir manter, né? Exatamente. A encarnação. Talvez seja essa uma explicação para esse tipo de gravidez que eu nunca encontrei. Já eu vou comentar. Quem levantou a mão primeiro, a Valquíria ou o Beto? Valquíria. Valquíria. Bom, eu queria saber, nessa questão dos ovoides, se teria alguma coisa a ver, por exemplo, com as pessoas siamesas. Não, ali, viu, Valquíria? Pessoas siamesas, pelo que eu já estudei há muito tempo, são inimigos mortais. Que não conseguiram. Nem o caso do livro lá, né, Beto? Que não conseguiram restituir o amor, mesmo sendo irmãos, sendo casais. E aí a única forma é viver grudado para um entender o outro definitivamente. Entendi. É o caso lá do tráfico doloroso resgate, não é não, Beto? Só que, no caso, eles foram mandados lá para o Polo, nas condições extremas de um necessitar do outro para sobreviver. É mais ou menos a condição de siameses, não é, Beto? Eu acho que como o Klopp disse, acho que é uma situação pior que aquela, Valquíria, para poder vir nessa situação. Acho que tem que ser pior que aquilo do livro lá. Os siameses, você fala?
É. Uma situação pior ainda, né? Provavelmente são espíritos que vêm guerreando há muitas vidas. Toda vez que eles tentam, eles acabam se matando. É coisa bem mais profunda, né? O Beto queria comentar alguma coisa. Beto, comenta você, depois eu falo alguma coisa Só que está vindo à rapidamente, só mente. para complementar o que a Hebe falou, que a Luciana havia perguntado, eu acho que talvez seja um tipo até, Lu, de forma de você iniciar o tratamento do ovoide, mas, assim, vou usar um termo que nem sei se é correto, menos invasivo, né? Porque se o óvulo se desenvolve, a mulher cria mais expectativa e depois ele não vai vingar, talvez, nunca tive um filho, não sou mulher nessa encarnação para eu poder entender isso. Mas talvez, assim, o impacto na mulher seja menor, né? Não sei se é alguma coisa assim, né? Porque se ele se desenvolve e depois ele não vinga, ou acaba até nascendo, mas não vinga já o feto pronto, eu acredito que a dor aí seria maior, né? Então, não sei, mas eu acredito que é assim tratamento de ovoide. Eu entendi. Você quer dizer assim, seria um tratamento para o tal ovoide sem causar tantos prejuízos psicológicos naquela mãe. Isso. Pode Ó, ser, né? Hipótese, É, né? porque pensar que não formou o embrião dá uma amenizada na coisa, né? Não é o embrião que morreu. ó, Morrer é fogo. eu vou comentar o que vem à mente aqui que tá fluindo, tá? Segundo os livros antigos não, desculpa, segundo André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, depois a gente veio aí nos domínios da mediunidade, a gente sabe que assim a reencarnação ela depende dos cromossomos para que eles sejam antenas para o espírito reencarnante tomar aquela forma energética para que eles, sim, os cromossomos se organizem e definam o gene para que as proteínas presentes no corpo se elaborem para poder formar o feto. Quando não se há, no caso ali, um óvulo bem formado, pode ter sim as duas considerações. A que vocês estão comentando, que é a consideração de você ter um auxílio, de um amor, que se tenha muita vontade dessa gravidez, né? Que tem poucos, vamos falar assim, é, poucos efeitos na mulher, não vamos dizer que são poucos efeitos, porque a mente ela materializa o que ela tem à vontade. E mesmo não tendo um óvulo ali, você tem liberação de hormônios, você tem a liberação de todo o conteúdo, e você tem modificação física para que se possa até, inclusive, dar uma saliência ao abdômen baixo. E nesse caso do auxílio ao ovoide, sim, temporariamente. Mas tem o segundo caso também. O segundo caso vem a vontade da reencarnada, né, de se ter um filho. E essa vontade pode vir de outras vidas também, que não conseguindo o seu intento, não tendo ali a possibilidade ideal de receber naquele momento, tendo que restituir algumas coisas do passado ainda para que se possa ter a maternidade de fato. Ou até mesmo tendo ali uma sensação da gravidez, uma interrupção de um planejamento que foi feito, realizado, mas que foi interrompido por algum motivo. Então, nesses casos todos ali, todos, independentemente, você tem o amor à frente de tudo. Mesmo o tratamento dos ovoides, para que eles sejam conduzidos ao amor, ao pai, até mesmo a mulher que espia a necessidade de exacerbar esse amor ao próximo que ainda não é possível nesta vida e que pode ser até amenizado. Mas que essas possibilidades são, assim, agrupadas. E o amor do pai se diversifica em diversos quesitos. E nós temos que considerar a todos. E muitos outros também que acontecem no dia a dia que passam despercebidos aos nossos olhos. E isso é maravilhoso e grandioso quando nós temos o amor sempre à frente na mudança da moral, na elevação do espírito. É assim que se possa acontecer. Acredito que assim, de todos esses ambientes que a gente possa provocar e ocasionar e verificar, o aprendizado para nós de tudo isso. Porque é um fato que a gente está conhecendo agora, mas que vem recorrente ao longo da história do planeta. Felizmente.
Acho que é o que veio à mente e a vocês agora. Valquíria. Como será que fica a situação dos embriões congelados por tanto tempo e que depois, às vezes, até são descartados, nem são deitados no ventre de nenhuma mulher. Então, tem muitos que ficam congelados lá no nitrogênio durante muito tempo e depois são descartados. Bom, vamos se dizer assim, ó. Só para a gente resumir, para a gente finalizar, que a gente já extrapolou o tempo, né? Eu, Flaubert, agora acredito que quando se tem uma destinação, um objetivo para algo, ele é preparado e mantido. Quando não se há, só tem uma reencarnação quando há passível dos cromossomos ali se ligarem ao espírito reencarnante. Quando não, ele é descartado. É uma célula. É um conjunto de pensamentos vivos ali, né? Mas que estão ali em estágio também de aprendizado, né? Lu ou Tia Hebe? Quem chegou primeiro? A ordem dos fatores não altera. Deixa eu ver aqui quem está primeiro na Só um fila. comentário direto para o que você falou, a Tia Hebe fala. Eu estava discutindo isso com algumas pessoas essa semana, dos embriões congelados. Ao meu ver, isso também é uma coisa minha, tá? Que nem o Flaubert disse. Eu acho que naquele momento onde se faz aquela fecundação in vitro, né, a coleta dos gametas e a fertilização, eu acho que naquele momento é só ciência. Só ciência. Eles se formam, eles estão ali, um amontoado de células que podem ser descartados ou congelados, e passa a pertencer a algum espírito no momento que ele é implantado na mãe. Eu acho que não tem como muito ficar com um espíritozinho lá no tubo. Congeladinho. Não, porque depende. Ele vai ficar lá quanto tempo? Vai que a mãe não resolve pôr, ele vai ficar lá esperando. Mas né? não porque... Então, não tem muito tempo, porque assim, a mãe é a médium materialista. Mas a mãe é a embriões que médica ficam lá materializar anos, o corpo, entende? Então, eu acho que só é possível estabelecer aquela coisa de reencarnação, aquela ligação reencarnatória diante do corpo. Sim. Dentro do corpo dessa mãe. Sim. Então, naquele momento é só ciência. Eu também concordo, Lu. Inclusive, eu acredito que o espírito não é ligado ao corpo em formação imediatamente, né? Ele tem um tempo ainda para ser ligado efetivamente. Então, há toda uma preparação para o espírito poder animar aquele corpo que está se formando, certo? Então, ele tem, como ela falou, é só a união das células, que fica congelado, no caso, né? E aí, depois, ele é animado pelo espírito, se houver gestação, entendeu? Exatamente. É o que eu acredito e o que me vem, assim. Eu também penso assim. Pessoal, vamos finalizar? Valquíria, você pode fechar rapidinho para a gente terminar? Não, eu só queria falar a respeito de uma descoberta recente da ciência, que no momento da concepção existe uma iluminação da célula, né? Que é justamente quando o espírito anima essa junção celular. E isso já foi observado no laboratório nas fertilizações in vitro. Essa iluminação celular no momento do encontro. Então, fica uma dúvida aqui na minha cabeça em relação ao que não tem dúvida, não. É que assim, ó, quando há uma iluminação, você tem ali uma energia possível de você ter a multiplicação celular. Mas a incorporação, porque quando você tem a união de duas células ali, são os cromossomos que estão se unindo e precisa de uma energia. Por isso que é eliminado esse foco de luz ali, né? Mas eu acredito que a reencarnação, ela necessita ali de um quadro onde você tenha a energia da mãe para poder direcionar ali o reencarnante aos cromossomos que já estão unidos. Entendeu? Inclusive, eu acho que tudo isso é uma coisa para nós, assim, banal. Vai lá, pega algum óvulo que tá bom lá, um embrião e põe. Mas acho que não é bem assim que funciona,
né? Não. Porque como ali existe uma junção cromossômica para cada feto, eu acho que aí vai vir a espiritualidade com o espírito determinado para aquela junção cromossômica, aquele que vai ser implantado, aquele que vai vingar e aquele que não vai vingar. Não é tudo tão simples assim, sabe? Eu acho que está tudo uma pré-determinação. Tem 6 embriões formados, com diferentes pessoas, com diferentes formações cromossômicas. Qual que está no teu plano reencarnatório? Qual vai ser colocado? Provavelmente aquele do teu plano reencarnatório. Então, acho que o plano é bem maior, né? É bem maior. Bom, vamos fechando aqui então para a gente dar continuidade. Foi bom, maravilhoso, né?